Divino Mestre Jesus, amigos e irmãos espirituais aqui presentes, agradecemos pela oportunidade que se renova para nós. E aqui estamos reunidos buscando o entendimento do Apocalipse com base nas chaves que o Espiritismo nos oferece, permitindo-nos buscar um entendimento mais aprofundado, para que assim nós tenhamos melhores recursos que vão favorecer a nossa autoconsciência, consequentemente a nossa caminhada na Terra, vislumbrando os terrenos, as necessidades dos irmãos da humanidade, o que nós próprios precisamos fazer no dia a dia para mais rapidamente avançarmos na senda do progresso. Pedimos um amparo, inspiração, orientação, que nos chega descendo dos teus planos, Senhor, em escalonamento até nós. Que nós sejamos felizes nas abordagens, no entendimento, na assimilação, consequentemente na vivência. Que assim seja. Muito bem, nós vamos então dar continuidade ao estudo do Apocalipse, capítulo 20. Boa noite, Fernando. Pode entrar. Boa noite. Pode ser aqui, ó. Nós estamos estudando a página 86, nós vamos entrar nessa página. Eu não tenho aqui 86 para te dar, que ela já esgotou. Tá bom? Mas eu posso sentar aqui, Júlio? Qualquer lugar. Pode puxar a cadeira à vontade. Então nós vamos dar continuidade ao estudo. Nós iniciamos o estudo do capítulo 20, versículos 1 e 2, e iniciamos o estudo do versículo 2 e vamos hoje dar continuidade. Então vamos lá, vou ler aqui alguns versículos para nós aqui nos situarmos no texto. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e tinha uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o prendeu, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Nós então na semana passada estudamos o versículo 1, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Nós trabalhamos bastante esse versículo. E vi o anjo que desce do céu é uma linha orientadora, o Espiritismo, que tinha a chave do abismo, que é a chave para o entendimento do texto, do significado do abismo, que é são os nossos arquivos profundos, chamamos de subconsciente, arquivos que foram conquistados ao longo da evolução, desde os trabalhos do princípio inteligente no reino vegetal, no reino mineral, vegetal, animal, hominal e racional, hominal, racional,
Presentemente, nós estamos buscando entender esse nosso subconsciente e domar as inclinações más que dele emergem na forma de tendências, reflexos, atos instintivos. Então, nós estamos trabalhando para a identificação, porque que tinha a chave do abismo, a grande cadeia na mão. A cadeia simboliza a prisão, o que nos prende, o que nos amarra, e é sempre decorrente das nossas ações. Então, o que nos liberta ou o que nos prende são as ações. Aprendemos com Emmanuel no livro Pensamento e Vida. As nossas ações serão ou válvulas libertadoras do espírito, ou alavancas libertadoras, ou válvulas obliteradoras do destino. Tudo depende da nossa ação. Por isso que Deus observa mais a intenção. Fazendo aí só uma colocação complementar, aí nós temos que identificar na ação o grau de evolução do espírito. Mas de qualquer forma, é um sinal de um longo processo de evolução. Porque as ações que os espíritos ainda praticam na infância da humanidade, na infância do entendimento, quando são complexas, quando são ainda instintivas, animalizadas, significa que esse espírito ainda terá uma longa fieira de reencarnações para se libertar. E aqueles que já têm o conhecimento da lei, mas não querem amar o próximo, se mantendo nesses atos complexos, esses são os espíritos que estão na grande complicação, que simbolizam o dragão, que é o segundo versículo. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, o dragão. O dragão é a serpente que cresceu no tempo. Quem é a serpente? Qual o símbolo da serpente? Porque a serpente é um símbolo. Nos lances iniciais de Gênesis, na parábola do Jardim do Éden, a serpente significa a onda mental rasteira. Aquela ação subrepetícia, materialista, intencional. Que nós aqui estudamos no livro de Gênesis e constatamos que a serpente não era uma alimária do campo, como nós vimos. Ela é algo separado da alimária do campo. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que é diferente de... Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo. Então, ela não está incluída no grupo dos animais, porque é um símbolo, é uma parábola simbolizando a onda mental rasteira, a onda mental que busca enganar, a onda mental hipócrita, e não busca, no caso dos religiosos, conhecem a religião, mas não querem praticar os preceitos religiosos e se mantêm aí no campo do interesse crasso, distorcendo para favorecer os seus ideais, suas ideologias, seus princípios, distorcendo os 10 mandamentos para favorecer as suas preferências em todas as áreas. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente. Então, a onda mental simbolizada na serpente, no Jardim do Éden, que rastejava no solo, ela agora, como um dragão, cresceu, adquiriu 4 patas, 2 asas e voa. E lança fogo pela boca.
Então é uma onda mental extremamente complexa que caracteriza o mal nos nossos tempos. Caracteriza o mal nos nossos tempos, o engano que se instala em todas as atividades humanas, em todas as direções, e tudo isso está enraizado no egoísmo. Por isso que nós aqui repetimos sempre que o egoísmo é a grande chaga. Então o dragão é a onda mental egoística que cresceu no tempo, e tudo que cai nas mãos, todos os avanços da humanidade que caem nas mãos daqueles que alimentam esses propósitos são utilizados para suas práticas egoístas. E é por isso que esse tipo de espíritos vai ser expulso da Terra, conforme aprendemos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Quais são os espíritos que simbolizam aqui? Para nós aqui didaticamente, temos balizas aqui que nos favoreçam um entendimento e não apenas nos mantenha no campo místico. Então, por exemplo, capítulo 9, item 5. Quem são esses espíritos? Encarnados e desencarnados. São aqueles que por aquelas palavras quis dizer Jesus que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Kardec comentando o bem-aventurança, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita assim na terra como nos céus, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo, o fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito da expulsão dos maus. Lembrando que, para os espíritos, que codificaram a doutrina espírita, o mundo de regeneração já é mundo ditoso. O último parágrafo do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 19, que é o item que fala da progressão dos mundos, fala de São Santo Agostinho. Diz assim, que é a conclusão do capítulo. É importante. A Terra há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque neles imperará a lei de Deus. Então, o mundo ditoso já começa na regeneração. Existe um equívoco aí daqueles que interpretam que, por exemplo, a Terra hoje já é um mundo de regeneração. Não, a Terra é um mundo de expiações e provas com já determinados aspectos que ainda não vigoram no mundo como um todo da regeneração. E vão vigorar na Terra toda na regeneração. Então, esse grupamento, então nosso trabalho para identificar o dragão, porque senão nós vamos querer aqui, nós vamos permanecer no mesmo terreno dos místicos, dos religiosos místicos. Quem é o dragão? O dragão foi o fulano, lá no século XVIII foi o Napoleão, no século XX foi o Hitler, lá no primeiro século do cristianismo foi o Nero. Isso é uma falácia, porque o dragão é a onda materialista que cresceu no tempo, no coração de cada um de nós que mantém o materialismo ativo, porque o materialismo é o resultado do egoísmo. Então, nosso combate é contra o egoísmo. Identificar o egoísmo
conforme Kardec define para nós aqui no terreno bem prático. Vamos voltar aqui, eu sempre estou repetindo isso, e eu quero trazer de novo para nós termos aí uma baliza, que ó, falando do egoísmo. De todas as imperfeições humanas, a pergunta 917, resposta dos espíritos, que é Fênelon. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento do egoísmo, tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material, sobretudo com a compreensão de que o Espiritismo faculta do vosso futuro. Bom, aí Kardec vai comentar sobre isso no seu texto que se segue à resposta dos Espíritos. Então ele diz assim, ó, louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados. Como que os bons sentimentos são animados? Todas as ações beneméritas do mundo que nos convidam ao engajamento positivo no campo do amor significa incentivo aos bons sentimentos. Porque os sentimentos que nós trazemos no coração foram desenvolvidos por hábitos e não por posicionamento ideológico, místico apenas. É pelo que nós praticamos ao longo do tempo, nós desenvolvemos o egoísmo. No reino animal, não existe egoísmo. O animal, o princípio inteligente das faixas da animalidade, ele segue os instintos necessários à sua sobrevivência, seu desenvolvimento e sua autoafirmação. Quando é que surge o egoísmo? A faixa humana racional. Quando o homem moderno, que está na Terra há 300, 1000 anos, desenvolveu pensamento contínuo. Desenvolvendo o pensamento contínuo, o homem pôde, então, criar o vocabulário, desenvolver o diálogo, nomear as coisas, identificar. A partir da identificação, o homem, então, pode escolher o que vai fazer. Então, quando nós, nas faixas racionais, escolhemos continuar praticando os instintos animalizados, nós aí desenvolvemos as imperfeições. Quais são? Egoísmo, orgulho, vaidade, cobiça, que não existem. No reino animal não existe imperfeição. Existem instintos que são embriões do sentimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos a seguinte equação. Em suas origens, o homem só tem instintos. Qual é a origem do homem? Princípio inteligente, mineral, vegetal, animal, hominal e racional. Hominal, racional, pensamento contínuo. Em suas origens, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, presta atenção na palavra, tem sensações. Avançado intelectualmente, corrompido moralmente, conhece a lei de Deus, mas não pratica, corrompe-se. E a corrupção significa que eu não estou praticando as leis de Deus. Dá um exemplo bem próximo de nós que tem acontecido, que é a negação do mandamento: não dirás falso testemunho contra o seu próximo,
quando vamos para as redes sociais e lançamos uma mentira. E vai ferir uma reputação. Quando basta ali uma operação simples de pesquisa, em menos de um minuto no navegador, para descobrir se é falso ou se é verdadeiro. Nós temos as ferramentas para identificar o bem e o mal. Por que é que não praticamos? Por causa dos interesses rasteiros. Por causa da hipocrisia que predomina. Então, nós distorcemos o mandamento para favorecer um movimento que semeia o ódio. Porque quando se lança uma mentira sobre uma determinada pessoa, nós estamos alimentando ódio para com essa pessoa. Isso é muito grave, principalmente da parte de espíritas. E detemos o conhecimento que detemos sobre as consequências das nossas ações para a vida espiritual, para a vida futura, consequentemente para a próxima reencarnação. Então Kardec vai dizer assim, eu não terminei. Quando avançado e corrompido, tem sensações, egoísmo, orgulho, vaidade, cobiça, que nós alimentamos para manter o interesse material, buscando as sensações que a posse alimenta, vaidade, que satisfaz os desejos, o ego, uma falsa sensação de superioridade porque tem isso, tem aquilo, em relação a quem não tem. E todos os movimentos que nós vamos organizar para manter essa posse ferrenhamente. Então nós somos, aliás, a Emmanuel vai tratar disso no Pensamento e Vida. Nós passamos a sermos possuídos pelo desejo de posse. Aí nós nos tornamos escravos. Aí nós vamos entender aqui a grande cadeia na sua mão. Nós mesmos, então, somos artífices da prisão ou da libertação. Agora, a libertação passa pelo combate sistemático ao egoísmo. Quando é instruído e depurado, tem sentimentos nobres, virtudes. Avançado e corrompido, porque o primeiro avanço do espírito é o avanço intelectual, questão 785. Por que o avanço intelectual é o primeiro? Porque o avanço intelectual possibilita o progresso moral, questão 780. Por que o progresso intelectual proporciona o progresso moral? Pela identificação entre o bem e o mal, questão 630. Então eu vou escolher. Quando eu conheço os 10 mandamentos, eu escolho permanecer no plano egoístico, então eu alimento o egoísmo e gera rebeldia. Nós estamos falando aqui de rebeldia. E gera escravidão. Escravidão. Aí Kardec continua aqui, falando do egoísmo. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima e mais ou menos mantenedor. Eu acrescento aqui. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Então aqui vem o que nos interessa. Como se vai se combater o egoísmo? Nós frequentando o templo, fazendo orações, pedindo a Deus ajuda? Não. Isso faz parte também. Mas não é o mais importante. Não, faz parte. Mas nem tanto. Senão nós vamos criar uma teocracia. Porque na 982 está dito que não é preciso crer no espiritismo, crer nas manifestações, ou seja, sermos religiosos tradicionais para termos uma boa condição no mundo espiritual. Qual que é a condição que eles definem lá como que garante uma boa situação no mundo espiritual? Prática do bem. Então, a prática do bem é
aquela prática que define uma atuação positiva na sociedade. Positiva e propositiva de novas coisas. Então Kardec vai dizer: procurem-se em todas as partes do organismo social. Ele está dizendo assim: procurem-se em todas as partes dos templos religiosos, das religiões? Não. Procurem-se em todas as partes do organismo social. E no templo religioso também, evidentemente. Está incluído. Porque aí vamos encontrar os que distorcem os preceitos que se enquadram nessa figura do dragão, que são os falsos profetas, contra os quais Jeremias, já no seu tempo, lá no tempo da invasão e destruição do templo de Jerusalém pelos caldeus babilônicos, evento que vocês já conhecem de qual é salteado, já era uma preocupação. Procure-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará, então, destruí-las, se não totalmente de uma só vez, ao menos parcialmente. E o veneno, pouco a pouco, será eliminado. Aí eu convido os amigos depois a estudar esse texto de Kardec. Comentário de Kardec, a questão 917, associado ao comentário à questão 685A, que é uma questão importante, que eu recomendo também estudo dessa questão, porque ela define o chamado a uma atuação na sociedade. E o comentário de Kardec também, porque Kardec não via o Espiritismo como uma religião, via o Espiritismo como uma filosofia de aplicação prática científica no dia a dia, para mudar os hábitos. Porque o Kardec dizia, nesse mesmo texto que eu citei aqui, que a educação é a arte de formar caracteres. E a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Eu repito isso aqui de vez em quando. De modo que todos nós, pelos hábitos que nós praticamos no mundo, em todas as situações, nós damos notícia da nossa educação, de forma natural e espontânea. Por isso que o espírita é reconhecido pelos esforços que empreende por domar as inclinações más, ou seja, as inclinações que nos levam a praticar determinados hábitos. Por isso que não é fácil a mudança, a transformação. Então, prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Quando diabo significa opositor. É o nosso eu milenar, egoístico, porque nós aqui somos desses tais que se corromperam ao longo do tempo. Nós somos os corrompidos. Quando o mais avançado e corrompido tem sensações, nós somos esses que ao longo do tempo buscamos as sensações da supremacia sobre o próximo. Sensação de termos, assambarcarmos os bens do próximo, seja no Império Romano, seja no Império Romano místico, no que o cristianismo se transformou, Império Romano místico, que é assunto aqui do Apocalipse, temos estudado inclusive às terças-feiras. Nós somos esses tais que buscamos a glória humana à custa dos fracos. Criamos as fogueiras na Inquisição, criamos os martírios para submeter e manter o nosso
domínio opressivo e, consequentemente, as nossas prerrogativas e regalias. Então, nós somos esses tais que estivemos atuando como dragões num certo tempo da história da humanidade. Particularmente no tempo que vai de 610 a 1870, que nós temos estudando na terça-feira, que é o período em que foi criado o papado na Igreja Católica Apostólica Romana, Império Romano Místico, em 1870, quando os papas foram declarados infalíveis. Então nós temos aí uma medida de tempos, metade de um tempo das profecias de Daniel e do Apocalipse, 1260 anos. Já estudamos aqui que o Papa tem 3 títulos em latim, somando os algarismos de cada um individualmente, chegamos ao número 666, que é o número da besta, a besta que é a boca que proferiu grandes coisas e blasfêmias, anunciada por Daniel, materializada no Apocalipse, que nós aqui temos estudado. Já estudamos nos versículos anteriores. Então, o dragão é a linha chamada Satanás, que é, quando nós nomeamos alguma coisa, amigos, significa que nós identificamos o conteúdo. Porque o Satanás não é um ser, um espírito, que foi criado para eternamente fazer oposição a Deus, arrebanhar legiões, exércitos, e aí vai se estabelecer uma guerra pelos tempos infinitos afora contra Deus. Não. Estamos falando do nosso eu profundo, desenvolvido nas faixas da animalidade, cujos instintos não são substancialmente maus, questão 917, mas que nós transformamos em maldade e imperfeição, e assim nós geramos a onda mental rasteira no mundo, que engana todo mundo, subrepetícia, que lá no início do movimento de iluminação da razão, período conhecido como raça adâmica, ou semana adâmica, 4.000 a.C., era mais simples, era rasteirinha, se engrandeceu no tempo, sofisticou-se, tornou-se o dragão com 4 patas, 2 asas e solta fogo pela boca. Que é o fogo pela boca. São as ideologias, vamos aqui situar duas ideologias que buscaram manter o mundo no regime da violência e da supremacia do forte sobre o fraco, o nazismo e o fascismo. O totalitarismo também, implementado por Stalin na União Soviética, baseado no comunismo. O comunismo, que nós aprendemos com Emmanuel, que é uma ideia nobre, no livro Coletâneas do Além, capítulo Perguntas e Respostas, aprendemos com Emmanuel que é uma ideologia nobre, mas que foi distorcida no mundo. Foi mal utilizada, foi mal empregada para submeter os povos, as consciências, privar da liberdade. Mas nós temos também que lembrar do que gerou o comunismo nessas configurações do mundo. O que gerou o comunismo, meus amigos? O comunismo, como nós o vemos, o conhecemos no mundo, que todos conhecem, que todos combatem como se fosse o demônio, foi gerado pelo capitalismo da Revolução Industrial, particularmente da Inglaterra, que obrigava mulheres e crianças a trabalharem 12 horas por dia, no período da Revolução Industrial. Então, a ideologia de Marx foi uma resposta, uma reação
E nós temos dois lados nessa moeda. Quando o Kardec vai dizer para nós que a Terra vai se tornar um mundo melhor quando os fortes deixarem de assambarcar os bens do próximo com violência, os fortes deixarem de submeter o fraco, nós estamos falando do quê? Capitalismo selvagem. Ou não estamos falando disso? Estamos ou não estamos? Estamos. Porque o capitalismo, por exemplo, gera a indústria bélica armamentista que precisa vender, as armas precisam ser utilizadas para que elas se tornem obsoletas e sejam substituídas por armas mais modernas. E Emmanuel tem um texto sobre isso no livro Pão Nosso, capítulo 44, que fala no futuro, os canhões serão transformados em arados. Futuro, mundo de regeneração. Tudo isso que Kardec está dizendo aqui, Emmanuel fala nesse texto dele, 44. Basta lermos Kardec no texto citado, capítulo 9 do Evangelho, item 5, e associarmos com o que Emmanuel está dizendo lá. Nós vamos ver que Kardec está dizendo, em síntese, o que Emmanuel diz em análise. Lançando as características de um mundo nobre, de um mundo feliz. Agora, o grande desafio, a grande pergunta que fazemos é, se nós de fato acreditamos, o que é que nós queremos? Queremos que o mundo avance ou não queremos? Parece que queremos, porque estamos estudando aqui Apocalipse de uma maneira não convencional, como se estuda no mundo. Estamos aqui buscando identificar a serpente, que se tornou o dragão, que é o diabo Satanás, que somos nós mesmos quando não cumprimos a lei de Deus, cultivamos o egoísmo consequentemente e mantemos o mundo no atraso moral. Aí nós aqui, espíritas principalmente, ficamos perguntando, mas quando é que Jesus vai tornar a Terra um mundo de regeneração? Aí nós queremos que aconteça um cataclismo que vai retirar 2/3 da humanidade. Não tem aí os caçadores de cataclismo que ficam querendo saber quando é que vai acontecer? Isso é uma ilusão. Ilusão que salteia a inteligência. Porque o dragão simbolizado aqui nas pessoas, ele está espalhado em meio aos 8 bilhões de encarnados. Então, quais 2/3? Como é que vai ser esse cataclismo que vai pinçar entre 8 bilhões, 2/3? É isso que nós achamos? Então, não é por aí, amigos. Os espíritos definem que esse movimento depende de nós. Onde? Questão 1019. Nosso velho e bom livro dos Espíritos. Que não tem sido muito estudado assim com muito... Ó, o bem reinará na Terra, questão 1019. Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Então nós estamos aqui querendo implantar. Porque aqui no texto do Apocalipse nós temos 2 símbolos fortes e que sintetizam a narrativa. O cordeiro e o dragão. O cordeiro é Jesus. Jesus, que também tem um símbolo aqui, do leão da tribo de Judá. Então, Jesus é o leão e o cordeiro. O que isso está dizendo para nós de forma sutil? Questão 907 do Livro dos Espíritos, que aprendemos que tudo aquilo que desenvolvemos nas faixas animalizadas não é substancialmente mal. A prova é que Jesus é o leão
da tribo de Judá e o cordeiro. Parecem assim dois princípios antagônicos. Não. O que é que de positivo nós desenvolvemos quando estagiamos, não aqui na Terra, que não foi aqui na Terra, que nós fomos esses carnívoros. Isso foi em outros mundos. Tá? Fique bem claro aqui. O que nós aprendemos como princípio inteligente nesses animais carnívoros, bravios? Coragem, determinação, astúcia para caça, tudo isso. Então, associando a Jesus, Jesus é aquele que praticou a humildade do cordeiro, a submissão do cordeiro, a resignação do cordeiro, até o sacrifício da cruz, com coragem, determinação, autoconfiança, sem medo. Não consta que leão tem medo, consta? É esse o símbolo. São valores positivos que nós vamos usar hoje para quê? Praticar o espiritismo, praticar o bem, praticar o amor. Temos coragem de vencer, por exemplo, os chamados do mundo, principalmente no dia da tarefa, como essa nossa aqui, que surgem quando nós não temos ainda muita firmeza e determinação de superar os obstáculos, vão surgir para tentar embaraçar a nossa vida. Então, nós estudamos aqui o André Luiz, a desobsessão, que ele vai nos dizer lá que nós temos que buscar com proficiência, superar todos os obstáculos, organizar soluções e virmos para o trabalho. Quando for possível. Tem soluções que tem momentos que não é possível, certo? Doença de um familiar, em que não há quem socorra a não ser nós. Doença do próprio indivíduo. Então são os pontos ali que nós aprendemos com André Luiz, que são aqueles pontos que justificam a nossa ausência. Porque nós estamos aqui num trabalho como esse, amigo, não é porque nós somos espíritos superiores, não, é porque nós somos aqui dessa falange que engrossou a fileira do dragão, desde a Babilônia, passando por Roma, Império Romano Místico, até pouco tempo atrás, e hoje estamos tomando consciência, estudando aqui a situação, não é? Com a chave que abre o abismo. Chave que abre o abismo, o espiritismo, a mediunidade, as revelações sobre o nosso passado na reunião mediúnica, movimento espontâneo consoante o livro dos médiuns, capítulo 26, item 290 do livro dos médiuns, nos fala disso. Os espíritos, quando julgam conveniente, espontaneamente promovem as revelações, que aconteceu aqui no nosso grupo, que vem acontecendo. Então, por que está acontecendo conosco? Porque nós somos desses elementos aqui que já passaram da hora de sair dessa linha. Ó, vocês estão vendo o passado aí, Babilônia, Roma, Inquisição. Chega. Vamos avançar. O Espiritismo é a última oportunidade de nós nos firmarmos nesse bom caminho. No nosso caso. No nosso caso. Certo? E tem muita gente que está evoluindo aí, não precisa do Espiritismo não, amigos. É melhor do que nós. Em termos morais. E estará no mundo espiritual numa condição melhor do que a nossa. Ou nós achamos que nós, por sermos espíritas, coordenadores de reunião, estudiosos, vamos chegar no mundo espiritual, já vamos lá para a sala do ajudante de ordens de presidente de nosso lar, por exemplo. Sei que alguém pensa isso, acho bom mudar de ideia, viu? Porque vai ficar decepcionado. Ficar decepcionado, né? Estou naquela que nem o Chico, se tiver uma vassoura para eu varrer lá um pátio, vai estar ótimo. Né? Porque significa que eu fui aceito lá naquela colônia, né? E capacitado para varrer o pátio. É bom demais. Certo? Então, continuando aqui, ó. O bem reinará na terra entre os espíritos que a vêm habitar, quando
os bons predominarem. O fato é, nós já somos bons espíritos? Tem certeza? Não. Então vai estudar a escala espírita. Vai estudar a escala espírita e veja o que os espíritos definem como sendo bons, superiores, inferiores. Vamos estudar e ver onde nós estamos enquadrados, Rastejando, né? para a gente identificar a nossa situação. Porque então farão, vejam bem, quem é que vai fazer que na terra reine o amor e a justiça? São os espíritos. Bezerra de Menezes, Camilo Chaves, Júlio César, que tem estado aí conosco aí. Margarida, Fernanda. Honório Onofre de Abreu, que nos Júlio legou esse César. trabalho aqui. Não, aqui, ó. Os bons, quando os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Amigos, quem vai fazer a Terra ser um mundo feliz são os que estamos encarnados. É. Pelo movimento simples, fazendo que aqui reine o amor e a justiça. E aqui nós vemos a coerência da doutrina espírita, porque nós já estudamos aqui na 1009 que 3 coisas são necessárias para gravitar à unidade divina. Se lembram? O que é gravitar à unidade divina? É fazer que aqui na Terra reine o amor e a justiça. Isso é gravitar à unidade divina. O que o Paulo diz para nós aqui? Na sua dissertação, 3 coisas são importantes. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingir 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Então, está vendo a coerência? Coerência. Quando os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça. 2 ingredientes da gravitação em torno da unidade divina. Os bons amigos, quando os bons predominarem de fato, eles vão fazer que reine o amor e a justiça pelas suas ações naturais. Mas a gente já consegue. Quando nós estamos no campo do esforço, o espírito é reconhecido pelos esforços que empreende por domar as suas inclinações más. Significa que nós não somos tão bons quanto achamos. Sim, mas eu Nós estamos no esforço. A virtude quando resistimos ao mal, já tem virtude. Mas só vai tornar uma virtude plena Quando a gente tiver. não precisamos fazer esforços. Quando fizer naturalmente. Quando alguém me agredir no trânsito, eu olhar para ele, nossa, esse irmão nosso precisa de prece. Você consegue fazer isso? Eu consigo falar assim, vai para um umbral, eu melhorei um pouco. Mas quando a gente faz essa Entendeu? reflexão mais profunda, a ponto de, por exemplo, já que a gente vê aí na mídia, né, as pessoas postando fake news, as pessoas divulgando, mas você já tem essa consciência de parar, pensar, fazer uma pesquisa e tal, já é, mesmo que seja por esforço, não seja ainda uma ação espontânea, mas já é um começo, né? Porque a gente Sim. está vindo de várias encarnações aí com esse, já é um vício, né? Então a gente quebrar isso já é um... Vamos só lembrar que o mundo da regeneração é para a alma penitente que vai acabar de se depurar. Santo Agostinho, né? Lá nos mundos regeneradores, a alma penitente, enquanto a calma e o repouso, acabam por se depurar. Eu acho que eu Né? entendi, cara. Sim, pode falar. Se eu entendi bem, né? Que ainda que a gente esteja na escala espírita, na Sim. perfeição, Sim, né? Assim, senão você acaba deprimindo, né? Você fala, eu sou ruim e nunca mais eu vou conseguir melhorar e tal. Muito se conseguiu, né? Até lá, né? Nessa imperfeição, e muito terá de ser feito daí para frente, né? Mas Sim.
o que foi feito, que foi integrado no patrimônio do espírito, é um ganho fantástico, né? Mas assim, porque a mudança é lenta, né, Júlio? A mudança é lenta. Mas quando nós estamos ainda sentindo depressão, angústia, que eu sou ruim, significa que eu estou ainda deficitário. Por quê? Porque quem está no esforço sincero, do dia a dia, nessa prática, ele já tem equilíbrio e harmonia e paz de espírito. Por quê? Porque já é consequência do esforço que vai sendo feito. Então, mesmo no início dos esforços, quando os esforços são efetivos, são sinceros, o espírito já entra na calma e no repouso. Porque as pessoas acham que calma e repouso, muita generação, você vai ficar lá no Parque das Aves, você deita lá assim, estica a perna, pega um capim assim, que o mineiro gosta de fazer, põe na boca e fica... Pode ser mal. Não é? Calma e repouso é o quê? É ausência de desespero, ausência de angústia, ausência de depressão. Vai se fortalecendo. Serenidade para com a própria fraqueza. O elemento vai reconhecer que ele já está no caminho, que de vez em quando vai escorregar mesmo, mas você vai sorrir de você mesmo. Não vai ficar com depressão e angústia. Porque não tem necessidade. E quando você chutar o balde, você não vai ficar ali em depressão porque chutou o balde. Porque quem é que não chuta o balde de vez em quando aí? O espírito vai se fortalecendo. Se fortalecendo. Então, a calma e o repouso significam, no plano interno, serenidade, harmonia, paz de espírito possível no mundo como a Terra. E no mundo de regeneração, significa despreocupações com violência, com falta de dinheiro. Não vai ter falta de dinheiro na regeneração. Ninguém vai ter filho passando fome, sem escola. Não vai ter desemprego. Todo mundo vai ter um trabalho. Isso é muito de regeneração, amigo. Mas hoje a gente pode também considerar, por exemplo, um posicionamento. É super importante hoje a gente ter um posicionamento diante de uma consciência e já não no processo mais de aceitação, né? É lógico, por isso que Kardec vai dizer, procure-se no organismo social. Procure-se é o quê? É uma ação propositiva. Você vai identificar aquelas, por exemplo, no campo político, partidário, você vai buscar identificar aquelas ideologias partidárias que você julga mais consentânea com o que se espera de um mundo de regeneração. As políticas de inclusão social, que busca acabar com o desemprego, que combate o desmatamento, que combate a violência. Isso que significa buscar no organismo social todas as causas. Por que tem violência, amigos? Feminicídio, homicídio? Porque são os fortes submetendo os fracos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, 35. Ou não é? Agora, acontece que no movimento espírita, no nosso atual, isso é um tabu falar disso. Por causa do preconceito, das análises rasas, dos alinhamentos ideológicos cegos, com ideologias que se afastam do espiritismo frontalmente. As doutrinas nazifascistas que ainda procuram permanecer no mundo, campeãs da supremacia do forte sobre o fraco. Apogeu disso na Terra, que ainda teima em permanecer. Um exemplo é a guerra que está aí instaurada. Então é isso que é procurar no organismo social. Desculpem, mas é assim que eu entendo a fala de Kardec. E tudo que influencia e mantém alimenta o egoísmo. Na família, quando o pai diz para o final, você tem que ser o maior, tem que ser o melhor, vai por aí. As famílias que não ensinam os meninos a respeitarem as mulheres, crescem e viram o quê?
O Brasil é um laboratório que exemplifica isso. Então, nosso trabalho aqui é sairmos do sistema da alienação religiosa mística e sermos cidadãos, homens de bem, aqueles que buscam fazer prevalecer o bom sobre o mal, conforme a questão 932. Porque a miúde os maus predominam? Por causa da omissão dos bons. Então Kardec ensina como não ser omisso. Os espíritos ensinam como não sermos omissos. Para isso estamos estudando Espiritismo. Para ajudarmos Jesus a melhorar o mundo. Porque Emmanuel nos ensina que o objetivo de Jesus é remodelar o mundo. E a consequência direta, imediata de Jesus após a sua desencarnação sobre os apóstolos foi que eles criaram a Igreja do Caminho, que era uma instituição onde eles viviam em comunhão, em comunidade. Os bens eram comuns e eles abraçavam os doentes, os fracos, as viúvas, os velhos, os órfãos, ensinando o caminho. O caminho é esse. Primeira instituição benemérita da história da humanidade, a Casa do Caminho. Consequência direta da ação de Jesus, que conseguiu sensibilizar 12 corações e com muito sacrifício criaram aquela igreja. E nós hoje estamos buscando fazer o quê? Reviver o cristianismo. O espiritismo não é o cristianismo redivivo? Então o que nós estamos fazendo? Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, que é o nosso componente complexo interior, identificado, visualizado. Opa, eu preciso amarrar. Como que eu amarro para nós aqui, que o tempo está acabando? Como é que nós estamos amarrando esse dragão, que é o diabo, que é o Satanás, que é o opositor às leis de Deus? Pelos esforços que empreendemos por domar as inclinações más. Estamos buscando amarrar. O azorrague dos cordéis das virtudes. Nós estamos buscando domar as inclinações más. Porque as inclinações más são abusos que nós, na corrupção do intelecto que nós aqui trabalhamos, acrescentamos aos instintos que são ferramentas da evolução, substancialmente bons. Então nós geramos o abuso da lei de conservação, que é o instinto de conservação do leão, do antílope, do búfalo, todos os animais, abusando do instinto de conservação, querendo tudo para nós, assambarcando os bens do próximo, geramos o egoísmo. E o leão da antiguidade, da nossa antiguidade ancestral, hoje está sentado atrás de um computador, decidindo o futuro de milhões, quando ele decide fazer uma guerra. Bem vestido, usando um terno de última geração, ar-condicionado, computador de último tipo, telefone celular de último tipo, decide invadir, fazer uma guerra, porque ele quer conquistar aquele território. É a serpente falando. É o dragão. É o dragão. Cresceu. Poder. É isso? Soberba. Qualquer coisa solta O até fogo. intelecto também, né? Exatamente. Solta o fogo são as bombas que os aviões vomitam sobre populações Para indefesas. destruir. Porque quem faz isso A tem muito inteligência conhecimento. do mal, né? Quem está lançando? É o homem. Uhum. Quem é o responsável no caso de uma guerra? É o soldado? Não. O soldado está cumprindo a obrigação dele. É a quem decidiu Isso. fazer a guerra, o livro dos espíritos. Uhum. Então nós estamos estudando o dragão. Semana que vem nós vamos retornar para falar dos 1000 anos
Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás amarrou por 1000 anos. Agora, esse dragão tem data de validade, né? Data de validade. Em tese, Tese, vamos. nós lançamos aí a hipótese em 2057, no nosso estudo demos ali as fundamentações. No nosso estudo de terça-feira passada. O último estudo do Livro dos Espíritos. E a sedimentação definitiva do próximo 2057 está sentado. 2057 significa, segundo o que estamos vendo, que os espíritos rebeldes não reencarnam mais, mas até lá estão reencarnando. Mas assim, a gente entende então que 2057 dali Fecha pra a porta frente, da reencarnação. já está definitivamente na Não, regeneração. pelo que nós lançamos a hipótese e entendemos, é que a partir de 2057, a porta para a reencarnação dos espíritos que vão ser expulsos da Terra está fechada. Mas até lá ainda vão reencarnando. Se nós estamos aí vendo que nós estamos aumentando o tempo de vida na Terra, esses que estão reencarnando, que ainda vão reencarnar, amigos, vão viver aí na Terra ainda uns 80, 100 anos, fazendo complicações. Então nós temos que ter calma, temos que ter paciência. Até 31 de dezembro de 2057 pode... Porque nós estamos... Aí mais 70, quer dizer... Nós vamos estar na regeneração plenamente, assim, pelo que nós estamos vendo aí, é para lá para o ano 2200. Eu também acho. A gente ainda encontra. 2150, assim, na melhor das hipóteses. Será? Amigos, a natureza não dá salto. Quem acha que vai ter um... Acho que vai ter um bom... Porque, só para finalizar aquela questão 1019, ó, o que o Espírito está dizendo lá, o Santo Agostinho? Só rapidinho para vocês entenderem a dificuldade. 1019, né? Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Porque o que atrai os maus espíritos para o mundo de expiação e prova é o orgulho e o egoísmo que predomina. Por quê? O orgulho e o egoísmo que predomina precisa do escândalo necessário para a gente deixar de ser egoísta. E quem são o instrumento do escândalo são os espíritos imperfeitos. Até quando nós vamos, então, ficar nesse cabo de guerra? Parece complexo, mas Complexo. Assim, né? Mas você entendeu. Então, assim, não tem passe de mágica. É questão de sintonia, né? Sintonia. Né? Vai atrair. Mas nós temos 8 bilhões de encarnados, um terço na faixa aí da brutalidade, um terço capacitado para permanecer no mundo de regeneração, um terço ali no meio da situação. Então nós temos que ter paciência. Que Jesus nos abençoe.